Era uma noite quente e úmida no Rio de Janeiro. Eu estava dirigindo meu caminhão pelas estradas sinuosas do estado, a cidade do Rio de Janeiro brilhando à distância. O som do motor do meu caminhão e a escuridão da estrada eram a única companhia que eu tinha. Minha carga era valiosa e eu estava ansioso para chegar ao meu destino. No entanto, à medida que avançava pela estrada, comecei a perceber um carro que parecia estar me seguindo. Era um veículo antigo, com os faróis fracos, que parecia sair e desaparecer na escuridão. Eu estava preocupado, mas tentei ignorar a sensação de que estava sendo seguido. No entanto, à medida que o carro continuava a se aproximar e se afastar de mim, minha inquietação cresceu. Algo não estava certo. Decidi aumentar a velocidade do caminhão, na esperança de me distanciar do carro misterioso. No entanto, o veículo acompanhou meu ritmo e as luzes frágeis se mantinham em minha retaguarda. Comecei a suar, minha mente cheia de preocupação. Por que alguém estaria me seguindo? Olhei pelo retrovisor e pude ver um rosto mascarado olhando para mim através do para-brisa do carro. Um calafrio percorreu minha espinha quando percebi que a pessoa usava uma máscara sinistra, com olhos vazios e um sorriso distorcido. Era como se estivesse olhando para a própria morte. O medo tomou conta de mim e meu coração disparou. Eu estava em uma estrada escura e deserta, sem ajuda à vista. Decidi que a única opção era acelerar o caminhão, o máximo que pudesse, na esperança de escapar daquele carro ameaçador. Enquanto eu acelerava, o carro mascarado aumentava sua velocidade para continuar me seguindo. Não importava o quanto eu tentasse, ele estava sempre lá, pairando como uma sombra macabra. Meu telefone estava fora de alcance, sem sinal de celular. Eu estava completamente sozinho e em apuros. Desesperado, comecei a pensar em estratégias para escapar. Tentei fazer manobras rápidas, mas o carro mascarado era ágil e me seguia implacavelmente. Suas luzes fracas iluminavam o caminho à minha frente e o motor roncava com uma determinação sinistra. Foi então que notei um posto de gasolina à beira da estrada. A esperança acendeu em meu peito. Talvez eu pudesse encontrar ajuda lá. Eu acelerei em direção ao posto, com o carro mascarado ainda colado em minha retaguarda. Quando cheguei ao posto, pulei do caminhão e corri em direção à loja de conveniência. Gritei por socorro, mas não havia ninguém à vista. A loja estava escura e vazia. O silêncio era ensurdecedor. Fiquei aterrorizado quando percebi que o carro mascarado tinha parado atrás do meu caminhão. A pessoa mascarada saiu do veículo e começou a se aproximar lentamente de mim. Seu sorriso distorcido e vazio parecia me encarar com malícia. Eu recuei, sem saber o que fazer. As luzes do posto de gasolina piscavam fracamente, criando sombras assustadoras ao redor. Eu estava preso, sem saída à vista. Decidi que a única opção era me esconder. Corri para trás do posto de gasolina e me escondi em um beco escuro. Podia ouvir o mascarado procurando por mim, sua respiração ofegante e sua risada insana ecoando pelo local. A cada passo que ele dava, meu medo aumentava. Minha mente estava em turbilhão, tentando encontrar uma maneira de escapar dessa situação aterrorizante. O tempo passou lentamente e eu estava encurralado, sem saber o que fazer. Foi quando percebi que o mascarado estava se aproximando do beco. Eu estava sem saída, sem esperança de escapar. Minha respiração estava acelerada e eu me preparei para o pior. De repente, um carro de polícia surgiu do nada, com as sirenes ligadas. Os policiais pularam do veículo e apontaram suas armas na direção do mascarado. Ele foi forçado a se render e os policiais o prenderam. Eu estava a salvo, mas o medo ainda pulsava em minhas veias. Os policiais me explicaram que o mascarado era um criminoso perigoso que havia escapado da prisão e estava se escondendo nas estradas. Eles estavam monitorando a área e chegaram a tempo de me salvar. Eu agradeci a AOS policiais e retomei minha viagem, com o coração ainda acelerado. A experiência foi aterrorizante e eu sabia que nunca mais olharia para a estrada da mesma maneira. Era uma noite chuvosa e eu estava dirigindo meu caminhão pelas estradas do estado de São Paulo. A chuva caía em um ritmo constante, tornando a estrada escorregadia e perigosa. A solidão da estrada e o som da chuva batendo no teto do meu caminhão eram a única companhia que eu tinha. Eu estava transportando uma carga valiosa, a caminho de Campinas,
ansioso para chegar ao meu destino e encontrar abrigo contra o temporal. Enquanto eu dirigia, avistei algo estranho à frente. Uma figura escura e contorcida estava de pé no meio da estrada. Parecia não ser um animal, nem um ser humano. Era algo completamente desconhecido. Instintivamente, pisei no freio, fazendo com que o caminhão derrapasse perigosamente na pista molhada. Tive que fazer uma manobra brusca para evitar atingir aquela criatura estranha. Parei o caminhão a uma distância segura, com o coração disparado e as mãos trêmulas. A criatura estava ali, imóvel, com seus olhos brilhando na escuridão. Parecia ter uma pele escamosa e garras afiadas. Seu corpo era magro e contorcido, como se não pertencesse a este mundo. Tentei fazer a criatura se mover, buzinando e gritando, mas ela permaneceu imóvel, observando-me com seus olhos ameaçadores. A estrada à nossa frente estava deserta, e o som da chuva continuava a ecoar na noite. Eu estava sozinho na escuridão, com aquela criatura estranha à minha frente. Senti um arrepio na espinha e decidi que não podia deixá-la na estrada. Talvez estivesse ferida ou precisando de ajuda. Com cuidado, saí do caminhão e me aproximei da criatura. Ela permanecia imóvel, olhando para mim com aqueles olhos inescrutáveis. Estendi a mão na esperança de ajudá-la, mas ela recuou e emitiu um som gutural. Era como se estivesse tentando me afastar. Compreendi que a criatura não queria ajuda. Recuei e retornei ao caminhão determinado a seguir meu caminho. À medida que avançávamos, notei que a criatura começou a se mover. Ela deslizou na estrada com uma velocidade sobrenatural, aproximando-se cada vez mais do caminhão. Seus olhos agora brilhavam com uma luz maligna. Eu estava cercado pela escuridão e a chuva, com a criatura sinistra à minha frente. Eu acelerei o caminhão, mas a criatura acompanhou meu ritmo, deslizando na estrada como uma sombra ameaçadora. Seus olhos brilhantes eram os únicos pontos de luz na escuridão, e eu não conseguia desviar o olhar. A criatura começou a emitir um som estridente e perturbador, como se estivesse tentando me comunicar algo. Era um som que arrepiava a pele, e eu me senti cada vez mais encurralado. Não conseguia entender o que ela queria de mim. Finalmente avistei as luzes de uma cidade à distância. Com todas as minhas forças, acelerei o caminhão em direção a elas. A criatura continuou a perseguir, mas agora eu podia ver a esperança à frente. À medida que nos aproximávamos das luzes da cidade, a criatura se tornou mais agressiva, investindo contra o caminhão. Com um último esforço, alcancei a cidade e entrei em um lugar iluminado pelas luzes da civilização. A criatura desapareceu nas sombras da estrada, deixando para trás apenas o eco de seus gritos horripilantes. Estacionei o caminhão e saí tremendo. Eu estava a salvo, mas a experiência deixou uma marca profunda em mim. Eu não conseguia entender o que era aquela criatura ou por que ela me perseguira naquela noite chuvosa. Era uma noite escura e chuvosa em Alagoas. Eu estava dirigindo meu caminhão pelas estradas sinuosas do estado, a chuva caindo incessantemente e a solidão da estrada envolvendo-me em um silêncio quase ensurdecedor. O som das gotas batendo no teto do caminhão era a única companhia que eu tinha. Eu estava a caminho de Maceió, transportando uma carga valiosa, ansioso para chegar ao meu destino e encontrar abrigo contra o temporal que castigava a região. Mas, à medida que eu dirigia, meus olhos se fixaram em uma figura solitária à beira da estrada. Era uma mulher de pé na chuva, com vestes molhadas e esfarrapadas. O vento balançava seus cabelos úmidos e ela parecia desorientada. Eu não podia simplesmente passar por ela naquela situação. Parei o caminhão e abaixei a janela. A chuva gelada penetrou na cabine e, através dela, ouvi sua voz fraca pedindo carona. Ela estava ensopada até os ossos, tremendo de frio. Sem hesitar, estendi a mão e convidei-a a entrar no caminhão para se abrigar. A mulher aceitou, com um olhar de agradecimento, e entrou na cabine. O calor do caminhão parecia acalmá-la, mas ela estava visivelmente perturbada. Seus olhos pareciam assombrados por alguma angústia indizível. Eu perguntei qual era o seu destino, mas ela não respondeu. Apenas continuou olhando para a estrada, com uma expressão de preocupação no rosto. Eu mantive os olhos na estrada enquanto dirigia, mas a presença da mulher ao meu lado me deixava inquieto.
Algo nela parecia fora do lugar. A maneira como ela permanecia quieta, olhando fixamente para frente, era arrepiante. Tentei quebrar o silêncio, perguntando novamente para onde ela estava indo, mas ela só murmurou palavras ininteligíveis, como se estivesse perdida em seus pensamentos. Enquanto a chuva caía lá fora, notei que a mulher estava cada vez mais molhada, mas não havia uma única gota de água em seu interior. Era como se a água a atravessasse, sem tocá-la. Aquela situação me deixou profundamente desconfortável e comecei a me perguntar se não tinha cometido um erro ao dar carona a ela. No entanto, a mulher olhou para mim e seus olhos, agora cheios de tristeza, encontraram os meus. Ela finalmente falou com uma voz trêmula: "Você é a primeira pessoa que vê minha carona em muitos anos. Obrigada por parar, mas tenho medo de onde estou indo." Fiquei atordoado com suas palavras. Ela mencionou sua carona como se fosse algo sobrenatural. Antes que eu pudesse formular uma resposta, a estrada à nossa frente desapareceu em um denso nevoeiro. A visibilidade era quase nula e o caminhão parecia flutuar em um mar de bruma. A mulher começou a tremer e sua forma pareceu se desvanecer no nevoeiro. Tentei chamá-la, mas ela desapareceu diante dos meus olhos. Fiquei sozinho no caminhão, dentro daquela névoa opressiva. Desesperadamente, procurei um lugar para me abrigar, mas nada era visível. A sensação de estar completamente sozinho naquele nevoeiro denso era aterrorizante. O tempo passava devagar, e eu não sabia para onde estava indo ou o que tinha acontecido com a misteriosa carona. Foi quando ouvi um sussurro fraco, quase inaudível. A voz parecia vir de todos os lados, sussurrando palavras que eu não conseguia entender. A cada momento, os sussurros ficavam mais nítidos e perturbadores, como se fossem vozes de almas perdidas. O caminhão começou a se mover por conta própria, como se estivesse sendo guiado por uma força invisível. Eu estava completamente impotente, apenas um passageiro na minha própria cabine. As vozes continuaram a sussurrar, preenchendo meus ouvidos com uma cacofonia assustadora. Finalmente, o nevoeiro começou a se dissipar, revelando a estrada novamente. O caminhão parou, como se a entidade que o controlava tivesse desaparecido. Olhei pela janela e vi que estava em um local desconhecido, muito longe da estrada em que tinha começado minha viagem. Até hoje, não sei o que era aquela mulher ou o que aconteceu naquela noite em Alagoas. Sinto que tive um encontro com o sobrenatural, algo que não posso explicar. A experiência me assombra, e quando viajo por aquela região, sempre mantenho os olhos bem abertos, esperando não encontrar aquela estrada misteriosa e a carona fantasma que mudou minha vida para sempre. A única certeza que tenho é que a estrada pode esconder segredos aterradores que vão além da nossa compreensão. Era uma noite escura como poucas. Eu estava dirigindo meu caminhão na rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, apenas a iluminação fraca dos faróis da estrada para me guiar. Não havia um único carro à vista e a escuridão ao redor era sufocante. À medida que a estrada se estendia à minha frente, percebi que algo estava estranho. Havia um veículo bem à minha frente, mas parecia estar parado no meio da pista. Eu reduzi a velocidade, tentando entender o que estava acontecendo. Não havia sinal de luz de freio ou pisca-pisca. Com cuidado, estacionei meu caminhão a uma distância segura e saí para investigar. Uma sensação de inquietação se instalou em mim. Quando cheguei mais perto do veículo parado, percebi que o motor estava desligado e todas as janelas estavam abaixadas. Passei por um momento de hesitação, mas então a curiosidade me dominou. Aproximei-me da cabine do veículo e olhei para dentro. O que vi lá dentro me fez gelar. Havia um homem sentado no banco do motorista. Seu olhar estava vago e ele parecia imóvel. O que mais me chocou foi que suas mãos estavam cobertas de sangue. Não havia ferimentos visíveis, mas o sangue estava por toda parte, como se ele tivesse estado em uma luta feroz. Tentei falar com ele, mas não houve resposta. Apenas um olhar vazio e assustador. Foi quando ouvi um som vindo de dentro do caminhão. Alguém estava se movendo na parte de trás. Com cautela, abri a porta do passageiro e entrei no veículo. O interior estava em completa escuridão, mas eu podia sentir que havia alguém lá. Acendi a lanterna do meu celular e o que vi me deixou sem palavras.
Na parte de trás do caminhão, havia várias pessoas amarradas e amordaçadas. Seus olhos estavam cheios de medo e eles imploravam por ajuda silenciosamente. Eu não sabia o que fazer. Perguntei ao homem no banco do motorista o que estava acontecendo, mas ele permaneceu em silêncio. Fui imediatamente para o meu caminhão e liguei para a polícia. Enquanto aguardava a chegada das autoridades, tentei confortar as pessoas no caminhão. Elas não falavam português e pareciam estar em choque. Quando a polícia chegou, uma investigação se iniciou. Foi revelado que aquelas pessoas eram vítimas de um sequestro cruel. O homem no banco do motorista era o sequestrador, e ele estava fora de si devido a uma série de eventos traumáticos em sua vida. O que começou como uma noite comum na estrada se transformou em um pesadelo inimaginável. Nunca poderia ter imaginado que encontraria algo tão aterrorizante e chocante.